No Saber Direito desta semana, a professora Virgínia Arraes traz um curso sobre os direitos notarial e registral. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a teoria geral, a atividade extrajudicial em espécie, vai falar sobre emolumentos e sistema de responsabilidade, além de abordar as peculiaridades da Lei 8.935, de 1994. A aula 1 começa agora. Olá, meu nome é Virgínia Arraes, eu sou a 32ª tabeliã de notas da cidade do Rio de Janeiro e fundadora e professora do curso Virgínia Arraes, um curso preparatório para concurso de cartório. Eu vou tratar com vocês nos próximos dias, durante toda essa semana, um tema muito atual, que é o direito notarial e registral. Vamos começar falando sobre a origem do direito notarial, até para distinguirmos o direito notarial do direito registral. O direito notarial é um direito milenar. Quando nós pensamos em um tabelionato de notas, talvez nós pensamos na atualidade, mas há um nascedouro para a atividade notarial. Lá, nos povos egípcios, nós já tínhamos a figura do tabelião. Naquela época, o tabelião, que hoje nós conhecemos, se denominava, outras nomenclaturas, não era tabelião, mas ele se denominava um escribano, aquele que escrevia as coisas. E por que isso era assim? Nessa antiguidade, lá no início da atividade notarial, nós estávamos diante de uma sociedade não letrada. E justamente por isso, era necessidade ter na sociedade uma pessoa de destaque, uma pessoa que conseguisse escrever. Daí a nomenclatura escribano, uma pessoa distinta da sociedade, num mundo não letrado, que sabia escrever, era então chamada pelas pessoas que precisavam negociar as suas transações para escrever essas transações. Nessa situação, nessa atualidade, o notário era uma pessoa que era chamada pela sociedade, que não sabia escrever, não letrada, para escrever os negócios daquela sociedade. O que era escrito por esse notário era de uma crença infinita. A sociedade toda confiava naquilo que esse notário escrevia, mesmo não sabendo escrever, ou mesmo não sabendo o que estava escrito, não sabendo ler, aquela sociedade confiava no que era escrito por aquela pessoa que era chamada. Daí nasceu o que nós denominamos de fé pública notarial. Por que se tem a fé pública do tabelião? Vem daí, dessa história, desse momento. Aquela fé pública que todos depositavam naquela pessoa distinta da sociedade, que era chamada para escrever os negócios daquela época. Com o passar do tempo, essa fé pública que nasce normalmente, ela nasce naturalmente na sociedade, em que a crença naquilo que era escrito por essa pessoa tinha total confiabilidade, o passar dos anos foi fazendo com que essa atividade milenar existisse e sobrevivesse até hoje. Claro que nos dias atuais, nós não temos mais a figura do tabelião como nessa época. Nessa época, ele apenas tinha a função de escrever o que a sociedade lhe pedia, lhe solicitava. Atualmente, não é assim. Atualmente, com o passar dos anos, o tabelião teve um outro destaque. Ele passa, então, a ser um assessor jurídico da parte. E, efetivamente, é o que temos hoje. Um profissional do direito que recebe uma manifestação de vontade da parte e qualifica juridicamente. Nós não mais só escrevemos ou redigimos o que as pessoas querem. É por esse motivo que
Às vezes, alguém vai a um tabelionato de notas e diz para o tabelião que quer fazer uma determinada coisa. E o tabelião diz, olha, isso não é possível fazer. E por que hoje ele diz que não é possível fazer? Porque ele faz a chamada qualificação notarial. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso efetivamente, mas, resumindo, só para adiantar, é a situação em que eu recebo uma manifestação de vontade e eu qualifico juridicamente. Hoje eu digo, isso é possível fazer, isso não é possível fazer. Ou seja, nós não apenas mais redigimos aquilo que as pessoas querem, nós evoluímos e temos um marco muito importante na nossa história, no Brasil principalmente, que é a Constituição de 1988. Bem, a atividade notarial, ela é muito distinta da atividade registral. E a atividade notarial nasce antes da atividade registral. Essa é uma informação muito importante. Bem, a atividade notarial passou por várias fases ao longo da história, até chegarmos nos dias atuais, com um grande marco aqui no Brasil, com relação à atividade que foi a Constituição de 1988. Bem, a função notarial, volto a dizer, nasce então meramente redatora, com a finalidade de perpetuar o negócio e facilitar a prova. Isso lá no início, lá na antiguidade. A crença social naquilo que efetivamente essa pessoa distinta da sociedade, essa pessoa letrada que se destacava na sociedade não letrada, naturalmente, a crença social naquilo que ela escrevia, naturalmente fez surgir, então, o que denominamos atualmente de fé pública. Lembrem-se disso, quando alguém disser para você, ah, mas o tabelião ou o registrador tem fé pública. De onde vem essa fé pública? Desse nascedouro social. Porque o tabelião, ele nasce de um fato social, de uma necessidade da sociedade. Não é uma figura jurídica, mas é uma figura social. Com o passar do tempo, ele passa a atuar como um assessor jurídico da parte e não mais como um mero redator, e é isso que nós temos efetivamente hoje. Se nós pudéssemos, então, resumir qual a função atual do tabelião de notas, nós diríamos que a função do tabelião de notas, atualmente, é receber a manifestação de vontade da parte. Isso ele já fazia lá nos povos egípcios, desde o seu nascedouro. Ele recebe essa manifestação de vontade da parte, ele não mais meramente escreve, como foi o nascedouro da atividade, mas ele qualifica juridicamente essa vontade. O que significa isso? Significa receber a manifestação de vontade, jogar no ordenamento jurídico e dizer, isso aqui está em consonância com o ordenamento jurídico, isso aqui não está em consonância com o ordenamento jurídico. Depois que eu faço essa análise, a chamada qualificação notarial, qualificação jurídica notarial, eu vou, então, instrumentalizar em um dos atos possíveis de serem feitos pelo tabelião, aquela manifestação de vontade. Então, o tabelião recebe a manifestação de vontade, joga no ordenamento jurídico, rechaça o que não é possível fazer, aquilo que é possível fazer, ele qualifica positivamente e instrumentaliza em um dos atos possíveis de serem feitos pelo tabelião. Nós vamos, em outras aulas, dizer quais são esses atos, mas só para lembrar, pode ser que o ato adequado seja uma escritura pública, seja uma procuração pública, seja um testamento público, ou talvez seja uma mera ata notarial, ou até mesmo o que resolve aquela situação jurídica da parte, seja um reconhecimento de firma ou uma cópia autenticada, que esses são os atos exclusivos praticados pelo tabelião.
Bem, com isso, nós podemos dizer, então, que o tabelionato de notas, que nasceu antes da atividade registral, possui, basicamente, algumas fases. E quais são as fases do tabelionato de notas? A primeira fase, então, é uma fase denominada de investigação. Quando que é feita a fase de investigação? Quando eu recebo a manifestação de vontade da parte e preciso descobrir efetivamente o que ela deseja fazer. Veja bem, às vezes a pessoa chega a um cartório e diz simplesmente, olha, eu quero doar o meu imóvel para o meu filho. E aí, a partir dessa manifestação de vontade, você precisa investigar o que efetivamente aquela pessoa quer. E aí você começa a dizer, mas você tem outros filhos? A pessoa diz, sim, eu tenho mais 2 filhos. Você tem outros imóveis? A pessoa diz, não, eu só tenho esse imóvel, eu não tenho mais nenhum patrimônio. Mas você quer fazer essa doação para o seu filho em adiantamento a uma herança? Ou você quer que esse bem fique só para ele? Não, eu quero que fique só para ele. Eu não quero que os outros filhos recebam. Veja, a partir dessa investigação, que você consegue descobrir efetivamente qual é a intenção, a vontade daquela parte, eu vou para a segunda fase. Qual é a segunda fase que nós conversamos? É o parecer jurídico, é a qualificação notarial. Quando então eu vou dizer para essa pessoa, veja, não é possível você fazer o que você deseja porque você tem outros herdeiros necessários. Como você tem outros herdeiros necessários e você tem apenas esse bem, o ordenamento jurídico não permite que você doe 100% do seu patrimônio apenas para um filho, tendo outros filhos. Ao menos que haja uma deserdação, o que não me parece ser o caso nesse exemplo que estamos trabalhando. Então, a partir do parecer jurídico, eu vou dizer para ele, olha, é possível você doar a parte disponível do seu patrimônio, que seria aí 50% desse imóvel, já que ele tem apenas esse bem. Ele diz, não, mas eu quero doar tudo. Doar tudo não é possível, mas é possível fazer a parte disponível. É possível alcançar parte daquilo que você deseja. Se nós voltássemos lá na nossa época inicial, lá no primórdio da civilização, do início do tabelionato, o que nós faríamos com essa manifestação de vontade dele? Apenas redigiríamos. Faríamos a escritura ou a redação, o que existisse naquela época, a instrumentalização dessa vontade, sem nenhuma qualificação jurídica. Mas nós passamos dessa fase, nós não estamos mais na fase de mera escribano, ou seja, de escritura, de escrever o que a parte deseja. Nós fazemos qualificação jurídica e nessa qualificação jurídica eu estou dizendo, não é possível fazermos tudo aquilo que você deseja, mas é possível fazer dessa forma. Essa é a orientação jurídica, o parecer jurídico, já que na fase atual, veremos mais à frente, o tabelionato de notas ou a atividade notarial e registral é uma atividade eminentemente jurídica. Além, feita a qualificação jurídica, nós temos então que fazer a instrumentalização. Vamos imaginar nesse caso que a pessoa concorde com o parecer jurídico dado pelo tabelião. E essa pessoa então diga, sim, eu concordo, se você está me dizendo que o correto é fazer dessa forma, eu vou fazer então a doação da parte disponível do meu patrimônio para esse único filho. Nesse caso, o que vamos fazer? Instrumentalizar o negócio jurídico adequado, que a instrumentalização, nesse caso, será então uma escritura pública de doação. Bem, a próxima fase do tabelionato de notas seria a fase da guarda, porque veja, nós temos a fase da investigação, a fase do parecer jurídico, a fase da instrumentalização e a última fase do tabelionato de notas seria a fase de guarda ou conservação.
E o que é a guarda ou conservação? É a guarda do instrumento. Aquele instrumento será lavrado em um livro específico, um livro de notas, e esse livro será guardado de forma perpétua. Por isso a gente já pode então identificar que nós temos o que se chama de acervo público notarial ou registral, que é formado pela lavratura dos atos notariais e atos registrais. E esse acervo é perpétuo. Haverá a guarda de todos esses livros, essa documentação, para sempre, de forma perpétua. E esse acervo é um acervo público, ele pertence ao Estado. Embora a delegação seja atribuída, nós vamos ver a forma que será atribuída, para um particular explorar esse serviço que é público, o acervo permanece sempre público. E havendo a troca de titularidade dessas serventias, mudam-se as pessoas, mudam-se os tabeliães, os registradores, mas o acervo, esse acervo é público e ele é perpétuo. Muito bem. Terminada então a análise das fases do tabelionato de notas, nós podemos imaginar então que há uma razão de existir dessa atividade jurídica notarial e registral. E começando pela análise da fase notarial ou do tabelião de notas, nós podemos dizer que o fundamento da atividade notarial na atualidade é produzir segurança jurídica. Então, veja, o que efetivamente se alcança com a prestação do serviço notarial, e depois nós vamos ver o registral também. Mas do serviço notarial, que é mais antigo, nós alcançamos segurança jurídica. O que nós produzimos? Segurança jurídica. O que se compra ou o que se vende na atividade notarial? Segurança jurídica. Vamos para um exemplo? Vamos voltar naquele exemplo que eu dei sobre aquele pai que gostaria de doar o seu único bem para um único filho. Veja, ao fazer a qualificação jurídica da manifestação de vontade daquele pai, nós podemos concluir que nós evitamos a nulidade do ato. Porque nós sabemos que quando você doa algo que ultrapassa a sua legítima, essa doação é nula. A partir do momento que eu digo para ele, não é possível fazer a doação como você quer, mas é possível fazer a doação dessa outra forma, ele concorda com a análise jurídica e efetivamente ele instrumentaliza a doação da forma correta, nós vendemos para ele segurança jurídica. Ele comprou do sistema segurança jurídica e agora é possível que ele tenha efetivamente um negócio jurídico adequado ao ordenamento jurídico, eminentemente válido, sem qualquer possibilidade de anulação. Então, veja que o fundamento da atividade notarial é prestar segurança jurídica. Quando o usuário procura um cartório de notas para fazer algum ato notarial e paga por aquele serviço, ele está comprando segurança jurídica. Nós vamos verificar depois que o fato de se pagar por essa segurança jurídica faz com que nasça efetivamente ao tabelião ou ao registrador uma série de responsabilidades pela prestação desse serviço, responsabilidades essas que nós veremos em próximas aulas, mas para entendermos efetivamente a lógica do sistema notarial e registral. Então, o sistema vende segurança jurídica, o usuário compra segurança jurídica e quando ele não obtém essa segurança jurídica, é possível que ele acione, então, um sistema de responsabilidade para que aquele tabelião, aquele registrador que falhou na prestação do seu serviço, responda efetivamente por isso. Bem, então, por esse motivo, nós podemos dizer
que o fundamento da atividade notarial é produzir segurança jurídica e uma certeza jurídica a priori. O que significa uma certeza jurídica a priori? Significa que a atividade notarial e registral atua numa escala de prevenção de litígios, ou atua efetivamente na esfera preventiva. Veja, antes de se instaurar a lide, evitando efetivamente, com uma qualificação jurídica adequada, que a lide exista. Voltando no nosso exemplo, pense se a qualificação jurídica do tabelião, no exemplo daquela doação, não fosse correta e efetivamente ele fizesse uma doação nula, o que aconteceria? Provavelmente, os dois irmãos que saíram lesados por essa doação, por esse ato, fariam ou impetrariam uma ação de anulação ou de reconhecimento de nulidade dessa doação. E isso significa que uma lide seria instaurada. Então, a atuação do tabelião, a priori, é uma atuação eminentemente preventiva. A situação é a existência da qualificação jurídica precisa prevenir litígios. Isso você só vai prevenir litígios se efetivamente houver uma correção na prática dos atos. E essa correção vem com a qualificação jurídica notarial e também com a registral. Bem, e quando falha essa prestação de serviço? Se o tabelião vem a falha a sua prestação de serviço, o que vai acontecer? Vai existir uma lide, efetivamente. E a partir do momento que há a falha na prestação do serviço notarial e a lide efetivamente é instaurada porque não se vendeu a segurança jurídica adequada de forma a prevenir o surgimento daquele litígio, o que acontece é que a lide será instaurada. E uma vez que a lide seja instaurada, a atividade notarial e registral, que é também denominada de atividade extrajudicial, sai de cena e um novo ator entra nessa situação, que é o Poder Judiciário, porque é o Poder Judiciário quem efetivamente atua para a composição de uma lide já instaurada. Resumidamente, a atividade extrajudicial tem uma natureza preventiva, uma natureza de prestar segurança jurídica e fazer com que os litígios não existam. Falhada essa situação e o litígio instaurado, a atividade extrajudicial sai de cena e efetivamente o Poder Judiciário terá que ser chamado para compor uma lide já instaurada. Muito bem. Com isso, nós podemos dizer que a atividade extrajudicial presta uma certeza jurídica preventiva antes da instauração da lide. Uma certeza da situação a priori. Certeza de uma situação jurídica a priori preventiva é dada pelo sistema jurídico pela atividade extrajudicial, seja notarial ou registral. Uma certeza de uma situação a priori, a posteriori, quando uma lide está instaurada, entra em cena, então, o Poder Judiciário, a necessidade de uma intervenção jurisdicional efetiva. Mas qual certeza jurídica nós estamos conversando? Quando eu digo atividade notarial e registral, fornece uma certeza jurídica a priori, preventiva, com o fundamento efetivo de evitar a existência de uma lide. Qual certeza é essa? Uma certeza relativa ou uma certeza absoluta?
E a resposta é: há uma certeza de presunção relativa de veracidade. E de onde vem essa presunção relativa de veracidade? Da boa-fé notarial e registral. Aquela que nasceu lá no início com a crença social que a sociedade naturalmente depositava naquela pessoa que era convocada por eles para escrever os seus negócios jurídicos. Portanto, a certeza que o sistema notarial e registral presta à sociedade é uma certeza de presunção relativa de veracidade. Isso significa dizer que haverá possibilidade, sim, de desconstituir essa presunção relativa de veracidade, mas essa desconstituição terá que ser feita pelo Poder Judiciário, pois presumem-se verdadeiros todos os atos praticados pelo tabelião ou pelo registrador. Bem, o sistema notarial e registral é um sistema mundialmente conhecido. Há uma crença social de que só existem cartórios no Brasil, que só o Brasil tem essa situação de ter cartórios, essa burocracia que muitos chamam de se ter cartório só no Brasil e etc. Mas, diferentemente do que essa crença social diz efetivamente, o fato é que o sistema notarial e registral existe no mundo todo. Há cartórios em todos os países do mundo. Todos os países do mundo possuem um tabelião e possuem um registrador, efetivamente. Acontece que os sistemas são diferentes. Nós temos, basicamente, 3 sistemas notariais espalhados pelo mundo e alguns sistemas de registro espalhados pelo mundo. O Brasil optou por um desses sistemas, que é chamado Sistema Latino de notários e registradores. Bem, esse sistema latino é o sistema que foi escolhido pelo Brasil e por mais 91 países do mundo. Atualmente, 91 países do mundo possuem um notariado do tipo latino. Além do notariado do tipo latino, nós temos um notariado chamado notariado anglo-saxão, que é o notariado que existe nos Estados Unidos, em especial, e também o notariado administrativo ou jurisdicional, que existem em Cuba e em alguns estados da Alemanha. Mas quase todo o mundo optou pelo chamado notariado latino. Então, há no mundo, basicamente, 3 sistemas de notariado. O notariado de base judicial ou administrativo, o notariado de tipo anglo-saxão e o notariado de tipo latino, que é o notariado escolhido pelo Brasil. O notariado de base judicial e administrativo é aquele notariado que é atribuído ou feito pelo próprio Estado. O Estado efetivamente presta esse serviço diretamente. Vale lembrar que o serviço notarial e registral é um serviço público, que no Brasil, por opção constitucional, nós vamos ver mais adiante, é delegado a um particular para a exploração desse serviço. Mas o serviço é público, prestado por um particular. Muito bem. No notariado de sistema administrativo, ele é constituído por funcionários do próprio Estado, ou seja, por um quadro da administração pública. Não há a delegação da exploração desse serviço para um particular. Efetivamente, o notariado do tipo de base judicial ou administrativo, basicamente,
na atualidade, existe em Cuba. Todos os demais países do mundo fizeram opção por outro tipo de notariado. Bem, o notariado de base judicial é um notariado composto por membros da magistratura. Ou seja, as pessoas iniciam a carreira na magistratura e em algum momento se especializam a prestarem o serviço notarial. E o serviço notarial é prestado, então, por um braço direto do Poder Judiciário, ou seja, por membros da magistratura. E, efetivamente, o notariado judicial, na atualidade, existe ainda em alguns estados da Alemanha. Mas uma curiosidade, o notariado do tipo judicial, por ser prestado por membros da magistratura, é um notariado que tem uma presunção absoluta de veracidade. É como se os atos praticados por esses tabeliães fossem atos com coisa julgada, mais ou menos como acontece com uma sentença judicial. Nós vimos que no sistema latino, que é o sistema adotado pelo Brasil, nós temos uma veracidade ou uma presunção de veracidade relativa, mas no notariado do tipo judicial, nós temos uma presunção absoluta de veracidade, já que ele é desenvolvido pelos membros do próprio Poder Judiciário, ou seja, por magistrados. Muito bem. O notariado de base judicial e de base administrativa, constituído por funcionários da administração pública ou por membros do Poder Judiciário, seguem as mesmas regras de acesso a essas carreiras. Ou seja, como é que eu acesso a carreira para ser tabelião nesse sistema de notariado administrativo? Da mesma forma que se acessa para ser um funcionário público daquele estado. E para ser um tabelião do sistema judicial, da mesma forma que se acessa a carreira da magistratura naquele estado, principalmente em estados alemães, que adotam esse notariado. Muito bem, o notariado do tipo anglo-saxão é o notariado que atua sem qualquer conhecimento jurídico ou de curso superior. Diferentemente do sistema de notariado latino, que é o sistema adotado pelo Brasil, esses profissionais que exercem essa atividade em países que adotam o sistema anglo-saxão do notariado, nesses lugares, eles não têm nenhum tipo de formação jurídica. É por isso que eles não praticam ou não instrumentalizam negócios jurídicos. Basicamente, os países que adotam o sistema anglo-saxão do notariado, essas pessoas atuam eminentemente em dois atos: autenticação de cópias e reconhecimento de firma. Eles não produzem os demais atos notariais que instrumentalizam situações jurídicas ou instrumentalizam negócios jurídicos eminentemente qualificados, que seriam atos como escritura pública, procuração pública, testamento público, a própria ata notarial. Então veja que esses instrumentos que instrumentalizam manifestação de vontade qualificada juridicamente no sistema latino da atividade notarial, no sistema anglo-saxão eles não existem. É por esse motivo que um americano, por exemplo, não consegue fazer uma procuração pública perante um tabelião lá nos Estados Unidos, porque o sistema notarial americano é o sistema anglo-saxão, em que o profissional, o tabelião, não pratica esses atos. Todos esses atos são feitos eminentemente por instrumentos particulares e não por instrumentos públicos. Daí, efetivamente, decorre o fato de que quem presta segurança jurídica às relações negociais nos Estados Unidos são as empresas
securitárias, ou seja, são as empresas de seguro. Aqui no Brasil, quem presta segurança jurídica para os seus negócios, para esses negócios jurídicos? O sistema notarial. Nós vimos que o sistema notarial e registral vendem segurança jurídica. Esses sistemas vendem segurança jurídica. Então, se os sistemas existentes no Brasil vendem segurança jurídica, as pessoas já possuem efetivamente uma segurança nas suas relações jurídicas. Como o sistema anglo-saxão não tem essa situação, não tem essa figura, porque não produz esses instrumentos públicos, quem assegura os instrumentos particulares efetivamente feitos são os seguros, são as empresas de seguro. Adquire-se a mesma segurança jurídica que é adquirida no Brasil pelo sistema latino, lá nos Estados Unidos, por seguro, pagando seguro, ao invés de pagar o serviço público notarial ou registral. Então, o sistema anglo-saxão, que existe em alguns países, mas principalmente nos Estados Unidos, é um sistema cujo profissional, ou tabelião, não tem formação jurídica, por isso não qualifica juridicamente a vontade das partes, ao ponto de fazer a qualificação e instrumentalizar, de acordo com o ordenamento jurídico, em um instrumento apropriado àquela manifestação de vontade. Por esse motivo, não se consegue, por exemplo, como eu disse, um americano fazer uma procuração pública, porque não tem esse profissional lá com essa capacidade. O tabelião no sistema anglo-saxão presta apenas os serviços de autenticação de cópia e reconhecimento de firma, não tem formação jurídica, não é selecionado por concurso público, basta fazer um cadastro na prefeitura da localidade e adquirir uma licença especial para prestar esses serviços. Bem, mas o notariado de tipo latino, que é o adotado no Brasil e no mundo, basicamente, porque nós temos mais de 90 países que adotam o sistema latino, é um sistema bem diferenciado. É um sistema que exige um profissional do direito qualificado para fazer qualificação jurídica e, consequentemente, poder prestar segurança jurídica, vender segurança jurídica às relações negociais existentes entre as pessoas. Bem, no sistema latino, o profissional é selecionado por concurso público, há um número fechado de pessoas que podem exercer a atividade, porque são selecionados por concurso público para um número específico de vagas, e há um número específico também de serviços notariais e registrais existentes nos países que adotam esse sistema. Por quê? Porque as serventias notariais e registrais são criadas por lei. Aqui no Brasil, por exemplo, a lei será sempre de iniciativa do Poder Judiciário, que criará os serviços notariais e registrais em números específicos e selecionará pessoas por concurso público para exercer essa atividade em números fechados, efetivamente. Bem, então, o notariado do sistema latino tem como principais características que o acesso à profissão é restrito por concurso público e também o número de serventias disponibilizadas para concurso também é por um número específico, fechado, porque é de acordo com a lei que cria aquela serventia. E uma outra característica é que o preço do serviço não é livre. O preço do serviço no notariado latino é fixado por lei. Então, veja, é um serviço público otorgado ou delegado a um particular para exercer em caráter privado, essa é uma característica do sistema latino, mas não é
o preço não é livremente estipulado, o preço também é estipulado por lei. Tudo é estipulado por lei no sistema latino. O número de serventias, as pessoas que são selecionadas por concurso público para exercer a atividade e o preço que é fixado por lei. E nós vamos ver em outras aulas que esse preço tem natureza, esse preço que se cobra pela prestação desse serviço no Brasil tem natureza de tributo. Nós vamos verificar que é um tributo, é denominado de emolumentos, e esses emolumentos têm natureza de tributo da espécie taxa de prestação de serviço, mas nós vamos verificar em detalhes em aulas mais à frente. Embora o notariado de base judicial e administrativa e o notariado latino possuam preço dos serviços pré-fixados por lei, forma restrita de acesso à carreira, porque nós vimos que nos dois sistemas o acesso é por concurso público. A forma de prestação desse serviço é distinta, porque no notariado do tipo latino, como vimos, é um serviço público prestado por um particular. E o notariado do tipo de base judicial, principalmente na Alemanha, ou administrativo, prestado em Cuba, é o próprio Estado quem presta esse serviço público. Esse serviço público não é prestado por um particular delegado pelo poder público. Bem, então nós podemos verificar que há efetivamente uma evolução da atividade notarial desde o seu início até a atualidade, que a atividade notarial não existe apenas no Brasil, a atividade notarial e registral é uma atividade milenar e existe em todos os países do mundo, com a diferença de que cada país adota um sistema específico da atividade, mas ela existe em todos os países do mundo. Bem, também podemos relembrar que o fundamento da atividade notarial é prestar segurança jurídica. Todas as pessoas que negociam, que fazem negócios desde a antiguidade, já buscavam por um profissional que pudesse escrever os seus negócios e dar maior segurança, principalmente na perpetuação da prova daqueles negócios durante toda a vida negocial daquelas pessoas. Bem, toda atividade negocial demanda por segurança jurídica. O sistema notarial e registral fornece essa segurança jurídica, em especial o sistema latino fornece segurança jurídica, pois seleciona uma pessoa chamada de tabelião, que, por concurso público, com formação jurídica, para poder fazer qualificação jurídica e prestar segurança jurídica. Quando nós buscamos a atividade notarial e registral, nós buscamos segurança jurídica. Compramos segurança jurídica e é isso, efetivamente, que é fornecido pelo sistema latino, notarial e registral. Os países que não adotam o sistema latino e nem o sistema de base judicial ou base administrativa, mas em especial o sistema anglo-saxão, não fornece essa segurança jurídica pelo sistema extrajudicial, pela atividade extrajudicial. E as pessoas buscam, então, essa mesma segurança jurídica que todos querem as suas atividades negociais em empresas privadas securitárias, compram efetivamente seguros para garantir aquela relação jurídica. E depois, o sistema de... nós verificamos que existem vários sistemas de notariado no mundo, assim como existem vários sistemas registrais no mundo.
nós veremos em aulas posteriores que a atividade registral, ela nasce em um outro momento, ela não nasce junto com a atividade notarial. A atividade notarial nasce por uma demanda social. Nós vamos verificar que a atividade registral, ela nasce com uma demanda jurídica, a atividade registral é eminentemente jurídica e a atividade notarial é eminentemente social, ou seja, sua origem veio pela própria sociedade e no registral ela vem em força de uma atividade jurídica. São sistemas diferentes que nós veremos mais à frente. Mas os sistemas de notariado existem no mundo, assim como os sistemas registrais também existem espalhados pelo mundo. E nós veremos que, embora vários países adotem sistemas diferentes, o Brasil adota um sistema registral, que nós vamos verificar que é um sistema de 2 fases, que é denominado de título mais registro, efetivamente para transmissão das propriedades. Nós vamos deixar para verificar isso em uma outra aula. Bem, nós podemos dizer que, e eu já adiantei para vocês, que a função registral não é uma função social, é uma função jurídica. E ela nasce para dar publicidade. Vamos imaginar o seguinte, a função registral, ela fornece publicidade jurídica e a notarial não fornece essa atividade, essa publicidade jurídica. Porque a publicidade notarial e a publicidade registral, nós veremos também, elas são distintas. Mas já vou adiantar para vocês que a função registral é de fornecer publicidade jurídica, diferentemente da função notarial. Por isso, a função registral é um fenômeno artificial, não é um fenômeno social, como é a atividade notarial. E ela fornece publicidade jurídica para garantir a eficácia e a segurança de determinados atos, fatos ou relações jurídicas e, consequentemente, possibilitar uma segurança jurídica e a paz social. Então, nós temos no Brasil um sistema de registro de atos, de fatos e de direitos. Vamos entender isso um pouquinho adiante, de forma mais aprofundada. E esse sistema de registro de atos, de fatos e direitos surge como um fenômeno artificial e não social para atender uma outra necessidade, que é a necessidade de publicidade. Porque nós deixamos de fazer publicidade em situações que se casar a portas abertas era o suficiente para que todos naquela comunidade soubessem da realização daquele casamento. Ou colocar uma faixa na frente do imóvel, esse imóvel está hipotecado, fosse o suficiente para dar publicidade àquela situação existente naquele imóvel. Com o aumento da população, com a evolução da sociedade, foi necessário criar um sistema de publicidade para os atos, fatos e negócios jurídicos. E esse sistema é efetivamente o que nós chamamos de sistema registral. Bem, mas agora nós vamos para uma outra parte da nossa aula. Vamos para o nosso quiz, para testarmos o que vocês aprenderam efetivamente até agora. Bem, vamos lá. Primeira questão. Dentre as atividades extrajudiciais, qual é a atividade mais antiga? Registro? Atividade notarial? Atividade registral? Atividade romana? Qual é a atividade dentre as atividades extrajudiciais, que nós temos a atividade notarial e a atividade registral? Qual é a mais antiga? Nós verificamos que a atividade mais antiga é a atividade notarial. A atividade registral nasce
posteriormente, em um outro momento, para dar publicidade às relações em uma sociedade, que não é mais possível fazer aquela publicidade eminentemente de apenas abrir as portas para um casamento ou colocar na frente do imóvel que o imóvel está hipotecado, por exemplo. Então, por isso que a atividade que nasce de um evento social efetivo, que nasce por uma necessidade e um fenômeno social, é a atividade notarial. É uma atividade milenar e nós temos resquícios ou, estudando a história do notariado, nós temos a origem do notariado lá nos povos egípcios da antiguidade. Então, é a atividade notarial, não é a atividade registral. A atividade romana está aqui sem nenhum significado, e o registro Torrens é um registro especial que existe em um determinado sistema registral que nós veremos em próximas aulas. Vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta: qual das funções abaixo não é uma função notarial? Receber a manifestação de vontade das partes, qualificar juridicamente a manifestação de vontade das partes, rechaçar as licitudes da manifestação, instrumentalizar o ato jurídico adequado. Veja, quando falamos das funções do direito notarial ou das funções notariais, nós verificamos que, basicamente, a função notarial é receber a manifestação de vontade das partes. Receber a manifestação de vontade das partes é, portanto, uma função notarial. Depois que eu recebo a manifestação de vontade das partes, eu jogo essa manifestação de vontade no ordenamento jurídico para verificar o que é em consonância, ou o que está em consonância com o ordenamento jurídico, daquilo que não está em consonância com o ordenamento jurídico. E isso se chama qualificação jurídica. Portanto, qualificar juridicamente a manifestação de vontade das partes é uma função notarial e, sem dúvida alguma, a principal delas. Afinal de contas, é uma função exercida por um profissional de direito selecionado em um rigoroso processo seletivo de concurso para serventias extrajudiciais que tem efetivamente essa função, a função de qualificar juridicamente a manifestação de vontade das partes para adequá-la ao ordenamento jurídico. Portanto, qualificar juridicamente a manifestação de vontade das partes é sim uma função notarial. Depois, rechaçar as licitudes da manifestação. Bem, essa me parece errada, porque na realidade é função do tabelião rechaçar as ilicitudes e não as licitudes da manifestação. Porque ao fazer a qualificação jurídica, eu rechaço aquilo que não está em consonância com o ordenamento jurídico, ou seja, rechaço as ilicitudes e qualifico positivamente aquilo que está em consonância com o ordenamento jurídico, ou seja, qualifico positivamente as licitudes, aquilo que está adequado ao ordenamento jurídico, seja o ordenamento jurídico brasileiro ou até mesmo o ordenamento jurídico mundial, se em um determinado negócio jurídico que nós vamos instrumentalizar, envolver o direito internacional. Portanto, rechaçar as licitudes da manifestação me parece não ser uma função notarial e efetivamente essa é a resposta. E depois o D, instrumentalizar o ato jurídico adequado. Bem, instrumentalizar o ato jurídico adequado também é uma função notarial. Receber a manifestação de vontade, jogar no ordenamento jurídico, verificar aquilo que é possível se fazer daquilo que não é possível fazer, qualificando positivamente o que está em consonância com o ordenamento jurídico e rechaçando aquilo que não está em consonância com o ordenamento jurídico. Fazendo a qualificação positiva, nós passamos para a próxima etapa, que é instrumentalizar
a manifestação de vontade qualificada positivamente, qualificada juridicamente positivamente. E vou instrumentalizar em um ato adequado, em um dos instrumentos possíveis de serem lavrados pelo tabelião. A depender da manifestação de vontade daquela pessoa, eu vou instrumentalizar uma escritura pública, vou instrumentalizar um testamento público, vou instrumentalizar uma procuração pública e assim sucessivamente. Portanto, instrumentalizar o ato jurídico adequado é sim uma função notarial. E depois que eu instrumentalizo, vamos relembrar, nós ainda temos que guardar aqueles livros que são perpétuos e fazem parte de um acervo público, pertence efetivamente ao Estado. Vamos para a nossa última questão? Vamos lá, a última questão. Qual o fundamento da atividade notarial? Por que a atividade notarial existe efetivamente? Para produzir segurança jurídica, o fundamento é a não prevenção de litígio? O fundamento é a intervenção jurisdicional? Ou o fundamento é a certeza jurídica a posteriori? Então, veja, o fundamento da atividade notarial, o motivo pelo qual ela existe desde os primórdios da civilização é prestar segurança jurídica. Sempre se buscou esse profissional do direito, esse profissional qualificado para perpetuar as relações jurídicas e dar a ela segurança jurídica, efetivamente. Portanto, o fundamento da atividade notarial é produzir segurança jurídica. Essa segurança jurídica preventiva para que não exista efetivamente um litígio. Então, não é a não prevenção de litígio, mas sim a prevenção de litígio, porque com a qualificação jurídica adequada, vai se produzir a segurança jurídica adequada de forma a prevenir litígio, de forma a evitar o surgimento do litígio e a necessidade da intervenção jurisdicional, que essa sim presta uma certeza jurídica a posteriori, mas a atividade notarial presta uma certeza jurídica anterior, a priori. Muito bem? Nós terminamos por aqui a nossa aula. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.